Pastor é flagrado dentro de quarto de hotel com uma garota de programa. Fique aí e veja até o fim o desfecho dessa história inusitada. Aconteceu em uma cidade do estado de São Paulo com um rapaz de aproximadamente 16 anos. Ele se destacava ali na pregação da palavra de Deus a ponto de já estar recebendo convites para pregar nas cidades circunvizinhas, e ele pregava em congressos, seminários, cruzadas, enfim. Ele conheceu uma garota da sua igreja e logo começou a namorar com ela. Logo noivaram e casaram-se. Ele era tão dedicado assim à obra de Deus que chamava a atenção do ministério da igreja, dos pastores, que logo o consagraram ao diaconato, posteriormente ao presbitério. E aí, segundo ele recebeu um dos melhores convites da sua vida, pastorear uma igreja. E ele, de bom grado, aceitou o convite e foi consagrado a pastor. Então, ele pegou a sua esposa e se dirigiu para aquela cidade para pastorear a igreja do Senhor ali. Só que havia um problema com o casal, é que eles tentaram ter um filho, mas a madre da sua esposa estava fechada, estava cerrada, né? E ela era estéril. Fizeram tratamentos e não teve jeito, gente. Mas o pior estava por vir, né? Ela adoeceu repentinamente, né? Depois de muitos anos tentando o tratamento, ela adoeceu e por mais que os irmãos orassem, por mais que houvesse ali um tratamento médico tal, ela não resistiu e ela morreu, partiu para a eternidade. E foi um clamor na cidade, né? Na igreja. O pastor era muito querido, mas enfim, ele seguiu a sua vida. Ele começou a ser pressionado pelos irmãos para procurar uma esposa, porque ele era jovem e precisava de uma companheira, de uma adjuntora. E ele disse, não, tudo no tempo de Deus. E passou um ano e aquela pressão, passou 2 anos e aquela pressão, os pastores disseram para ele, olha, você precisa arrumar uma pessoa. Ele disse, olha, até que tem aparecido muita gente, mas eu estou esperando em Deus, no momento certo. E ali, gente, 3 anos e ele solteiro, esperando em Deus. Aí aconteceu algo assim inusitado. Veja só uma coisa. Havia uma irmã da igreja central, que trabalhava como camareira em um hotel muito chique. E aí, um dia, um cliente que estava ali no quarto com uma mulher liga para a recepcionista pedindo que para enviar alguém, uma camareira, porque eles haviam derrubado lá comida e um copo de suco na cama e tinha manchado tudo. Então, a recepcionista entrou em contato com a camareira e pediu para ela ir lá no quarto, citou o número do quarto e tudo, para consertar esse problema, resolver esse problema. A camareira foi e quando chegou lá, ela tomou um susto quando ela viu quem de fato estava ali naquele quarto com aquela mulher. Essa camareira ficou calada, não disse uma nem duas, fez o serviço dela, saiu e o homem também não disse nada, a camareira. Fechou a porta, saiu e ficou com aquele peso na consciência. Meu Deus, o pastor aqui com uma garota de programa. Meu pai, eu não sei se eu conto ao pastor presidente, eu não sei se eu conto. E ficou com esse negócio na cabeça. E ela não dormia de noite, gente. Ela foi para casa com aquela coisa e orava a Deus, perguntando se contava ou não. Ela disse, meu Deus, eu não sou de conversa, de estar com fuxico, com fofoca. Mas, meu Deus, e o pastor continua lá na igreja dele, normal, como se nada tivesse acontecendo. E ela passou muitos dias com esse pensamento, sabe? Até que ela um dia criou coragem e procurou o pastor presidente, os coordenadores, né, a qual aquele pastor era submisso. E aí ela disse, olha pastor, eu não sou de fofoca, o senhor me conhece, eu sou a mulher de Deus, mas está acontecendo isso com o nosso pastor, com o pastor fulano de tal. Eu vi ele, eu quero que o senhor preserve o meu nome, não diga que eu disse não, porque
Ele disse, não tem problema, conta o que foi. Ele disse, o senhor promete que não vai contar, usar o meu nome? Eu disse, não vou usar o seu nome, minha irmã. Sem a sua permissão, não vou usar o seu nome. Aí ele disse, após eu vi o pastor, tal, com uma mulher lá no quarto do hotel que eu trabalho, porque eu fui chamada para ver lá uma situação que eles derramaram suco. E ali, pastor, aí o pastor disse, era ele mesmo, minha irmã. Ele disse, era ele, pastor. Era ele, do mesmo jeito. Até a manchazinha aqui do rosto aqui, pastor. Não estava escuro não estava claro, pastor. Foi de dia, eu vi ele direitinho. Mesma coisa, era ele. Até a manchinha do rosto aqui, pastor. Eu disse, meu Deus do céu. O pastor ficou preocupado, revelou ali para o seu co-pastor, e ali eles se reuniram, chamaram o pastor, disse, pastor, tá tudo bem com o senhor? Ele disse, tá tudo bem. Ele disse, o senhor não tem nada a declarar, a dizer? Ele disse, não tenho nada a dizer não. Aí o pastor disse, olha, está acontecendo uma coisa, rapaz, muito grave. Falaram que viram o senhor com uma garota de programa em um hotel, ou melhor, em um quarto de um hotel, em um quarto. Ele disse, eu? Ele disse, sim, o senhor. Ele disse, não. Quem é essa pessoa? Ele disse, não, a gente não pode falar quem é essa pessoa, porque ela pediu privacidade. Ele disse, não, eu preciso saber, vamos tirar essa história a limpo. Aí o pastor disse assim, não, eu vou conversar com ela, para ela... Aí ele disse, pois pode ligar para ela, liga agora. Ele disse, não, por ligação não pode não, tem que ser pessoalmente. Aí o que acontece? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, ela está viajando, ela só vai estar aqui daqui a 7 dias. Aí o pastor ficou perturbado com isso, sabe? E isso, os irmãos já tinha sido vazado, algumas pessoas já estavam comentando, sabe? Que o pastor estava nessa situação e não entregava o cargo. E ele lá firme, sabe? Todo mundo já dizendo que ele estava com essa garota lá. E foi uma situação horrível, gente. Sabe? Tava escandalizando muito ali, sabe? E ele ficou com aquele negócio na cabeça dele, doidinho que a irmã viesse depois dos 7 dias para ter uma reunião. E aí, ele, todos aqueles anos, sem mulher, sem ter contato com mulher, só ali no jejum e na oração buscando a Deus, né? E agora está envolvido nessa situação, né? Aí o que ele fez? Ele disse, já que meu nome já está na boca do povo mesmo, não tenho nada a perder agora. Isso era ele no pensamento dele. Eu agora vou sair por aí, a primeira mulher que eu encontrar, eu vou me relacionar com ela e pronto, eu vou botar tudo no mato agora, sabe? Acredito que é isso mesmo que eu vou fazer. Se arrumou, pegou o carro dele, saiu para uma cidade que ficava a quase 250 quilômetros da cidade dele. Eu vou para lá e só Deus sabe o que é que eu vou fazer por lá. Quando ele chega no meio do caminho, tem um carro quebrado, um carro novo parado com 2 mulheres muito bonitas. E ali elas dão com a mão, ele para. E ele diz assim, moço, você pode me ajudar? Ele disse, o que aconteceu? Ele disse, meu carro quebrou. Só que eu já acionei o seguro, como o senhor está vendo, é um carro novo. Só que eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar lá a tempo, tenho hora marcada. Aí, se o senhor me der uma carona, minha amiga vai ficar aqui no carro, ela vai resolver, vai esperar o pessoal do seguro chegar. E o senhor vai me deixar em qualquer canto, o senhor me deixando lá, tá bom para mim. Ele disse, pode entrar. Quando ela entrou, era uma moça muito linda, era acima da média. E ela estava vestindo uma roupa, daquelas roupas provocantes, sabe? Toda maquiada, muito perfume, assim, bem chamativo, sabe? E aí, o pastor, quando ela entrou, o coração dele acelerou, sabe? E ele ficou pensando assim consigo, ele disse, é aqui que eu vou. E aí ele perguntou a ela, moça, o que é que você faz da vida? Ela disse, eu sou garota de programa. Ele, sério? Sério. Eu ganho meu dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Meus pais não sabem, eles pensam que eu vim trabalhar na cidade grande, pensam que eu vim estudar, mas na verdade eu ganho dinheiro fazendo o que o senhor já está sabendo, né? Eu tenho meu carro novo, aliás, eu tenho 2 carros novos, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa no interior, tenho um investimento no banco. Faz 2 anos
que eu estou nessa vida e conquistei tudo isso que eu acabei de dizer aqui para você. Só que tem uma coisa. Ele disse o quê? Ele disse, eu não sou feliz. Ele disse, você não é feliz? Ele disse, não. E aquele negócio assim no coração dele para falar de Jesus para ela e ele segurando, porque ele não queria revelar que era pastor. Ele estava com outras intenções. O diabo tinha botado isso na cabeça dele, sabe? Aí ela disse assim, eu não sou feliz, eu tenho procurado felicidade, mas não tenho encontrado. Aí ela disse assim, e o senhor? O senhor faz o que da vida? Aí ele disse assim, eu sou pastor. Aí ela disse, eu sei que o senhor é pastor, eu lhe conheço. Olhe, eu sou uma mulher bonita? Ele disse, sim, você é uma mulher bonita. Interessante? Ele disse, interessante também. Ele disse, olha, todos os homens que andam comigo, que eu pego carona, eles dão em cima de mim, eles me fazem elogios com aquela intenção que o senhor sabe. E o senhor foi o único homem que eu andei que me respeitou. Em nenhum momento tirou uma palavra assim descabida comigo, sabe? E eu lhe conheço. Ele disse, como é que você me conhece? Ele disse, eu era evangélica. Faz 2 anos que eu estou afastada. E o último culto que eu fui, na cidade tal, era uma cruzada. O Senhor quem pregou lá. E eu me afastei dos caminhos do Senhor, porque levantaram uma calúnia contra mim. Disseram que eu tinha saído com uma pessoa, que eu estava me relacionando com uma pessoa. E eu fui disciplinada da igreja. E eu disse que não, que era mentira. Né? E a pessoa que disseram que eu estava com ele, essa pessoa desapareceu, ninguém sabe. Ela nem foi consultada, porque ninguém descobriu quem era essa pessoa. Mas afirmaram que era eu. Então morri negando e eu fui disciplinada. Então eu achei melhor jogar minha vida assim para cima, sabe? Estou aqui, mas eu tenho fé em Deus que eu vou voltar para Jesus. Porque eu não sou feliz, eu me arrependi muito de ter me afastado dos caminhos do Senhor, mas o que disseram de mim, pastor, não é verdade. O pastor começou a chorar, não contou nada para ela do que estava acontecendo, parou o carro, e ele disse assim, você quer voltar para Jesus? Ele disse, eu quero e eu preciso, pastor. Pastor, eu não sei porquê, quando o senhor vinha no carro, que eu dei a mão, eu não sabia que era o senhor que vinha desse carro. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo. O senhor acredita que Deus pode usar uma pessoa assim como eu, pastor? O pastor disse assim, não só acredito, como eu estou vendo agora Deus usando. Pois bem, eu não sabia quem vinha dentro desse carro, mas Deus, o Espírito Santo, mandou eu contar o que aconteceu comigo para a pessoa que vinha naquele carro. E essa pessoa é o senhor, pastor. O pastor está conversando com ela, orou a Deus por ela, ela entregou o telefone, passou o telefone para o pastor dela, porque disse que queria visitar a igreja dele. Aí o que acontece? Quando ele estava falando com ela, o pastor presidente liga para ele e diz que quer falar com ele com urgência. Ele vai para a cidade, deixa essa mulher lá e volta. E não executou nada daquilo que ele estava na cabeça. Volta para conversar com esse pastor. Quando chega lá, o pastor estava reunido com a irmã, com o co-pastor e com o ministério da igreja, num escritório. E ele entrou, quando ele entrou, todo mundo pálido, todo mundo trêmulo, chorando, desconfiados. Ele disse, o que é que está acontecendo, gente? Aí ele disse, a irmã, foi você, minha irmã, que me viu? Ela baixou a cabeça. E aí o pastor começou a falar. Disse, pastor, é o seguinte, deixa eu explicar o que aconteceu. Essa irmã trabalha lá, de camareira nesse hotel. Né? E no dia que ela foi chamada para ir lá no quarto do cliente, ela viu o senhor lá. E na verdade, a gente descobriu que não era o senhor que estava lá. Não era o senhor que estava lá. Era outra pessoa. Nós fomos ao gerente do hotel e ali tinha o nome da pessoa que estava lá. E aquela pessoa não estava com garota de programa. Aquela pessoa frequenta constantemente aquele hotel e ali é a esposa dele. E a irmã pensou que era você. Ele disse, mas a irmã disse que era idêntico.
E na verdade, a gente descobriu que não era você que estava lá. Resumindo, gente, a pessoa que estava lá com a mulher era irmão gêmeo do pastor, que há mais de 40 anos eles haviam se separados. O pastor era filho adotivo, certo? Ele foi tirado de um orfanato, porque quando eles nasceram, alguém roubou o pastor da maternidade e ninguém deu paradeiro e, bom, desapareceu. E depois de 40 anos aconteceu isso e foi constatado, né, que eles eram irmãos gêmeos. Tá entendendo? Eles eram irmãos gêmeos. O homem que estava lá com a sua esposa sabia que tinha esse irmão gêmeo, mas nunca que encontrou, certo? Nunca que o encontrou, porque eles moravam em outro país. Eles moravam em outro país. Ele nasceu aqui no Brasil e foram para morar em outro país. Eles buscaram por muitos e muitos tempos e aí parou as buscas, as pesquisas e enfim. Nunca julgue o livro pela capa, nem pelas primeiras frases do livro. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a mentira parece uma verdade, mas a gente precisa checar os fatos para não cometermos injustiças. E casos como esse, existem e como existem. E quantas pessoas perderam as esperanças, estão frustradas porque alguém levantou uma conversa, algo assim que não existe. E as pessoas acabam tomando decisões como aquela jovem que tomou e se afastou e começou a fazer o que vocês acabaram de ouvir aqui agora. Gente, resumindo a história, aquela jovem, ela voltou para Jesus. Ela foi a um culto na mesma noite, na cidade que ela estava, né? E ela voltou para Jesus no carro, recebeu oração. E lá na igreja ela confessou diante de todos que a partir daquele momento estaria devotando a sua vida a Deus e ao Evangelho. Se você gostou dessa história, você sabe muito bem o que fazer, tá bom? Eu peço humildemente a cada um de vocês, tá bom? Forte abraço. Eu sou Sátel Araújo e essa é a sua TV Paraú.